Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse é um vídeo para estudantes de letras que estão começando a ver conceitos de linguística, começando a estudar linguística e precisam entender conceitos fundamentais. No vídeo anterior nós falamos sobre o conceito de linguagem. Se a linguística é definida como a ciência da linguagem, nós primeiro precisamos entender o que é que os linguistas estão chamando de linguagem. Mas nós também precisamos entender o que significa dizer que a linguística é a ciência da linguagem, ou que corresponde aos estudos científicos da linguagem. Quando dizemos que a linguística é o estudo científico da linguagem, nós estamos pressupondo que existem vários tipos de estudos e vários tipos de estudos sobre a linguagem e que alguns deles são estudos científicos e outros são estudos não científicos. E aí eu já alerto a vocês que quando eu estou dizendo que são estudos não científicos, nós não devemos entender isso de modo pejorativo. Embora alguns linguistas sim utilizem a expressão estudos não científicos da linguagem de forma pejorativa. Não é isso. A questão é que existem vários modos de o ser humano lidar com a linguagem e se relacionar com a linguagem. E a maioria desses modos, desses tipos de interação entre os seres humanos e a linguagem, são modos perfeitamente legítimos. Só que eles têm outros objetivos que não são os objetivos científicos. Quais são os objetivos científicos e quais são objetivos de outras naturezas? Por exemplo, se você quer aprender a falar inglês, ou aprender a falar alemão ou mandarim, o seu objetivo não é científico. O seu objetivo é prático. Você simplesmente quer se tornar capaz de falar aquela língua, de ler aquela língua, de produzir, de compreender aquela língua. Professor, isso não é um objetivo científico? Isso não é um procedimento científico? Não, isso é algo que pode até ser ajudado por conhecimentos científicos, mas o resultado é um resultado prático. Um estudo científico sobre o chinês, o alemão, seria uma tentativa de descrever as propriedades que o chinês tem, ou que o alemão tem, ou que o inglês tem, de entender o funcionamento dessa língua e tentar também explicar esse funcionamento. Assim como, por exemplo, um astrônomo olha para o movimento dos corpos celestes, como a Lua, Júpiter, Plutão, e tenta primeiro descrever o que está acontecendo, registrar do modo mais eficiente possível os fatos sobre esses corpos celestes, sobre a Lua e sobre os planetas, e depois tentar explicar o que está acontecendo com eles. Notem que, para isso, o cientista não precisa viajar até esses corpos celestes. Ele não precisa viajar para a Lua, viajar para Plutão. Da mesma maneira, se o cientista, o linguista, está tentando descrever o funcionamento de uma língua, ele pode ser ajudado pelo fato de falar essa língua. Falar essa língua ajuda, em muitos casos, a entendê-la melhor. Mas descrever o funcionamento dessa língua e explicar o funcionamento dessa língua não é o mesmo tipo de objetivo de tentar falar. Para quem vai ser professor de uma língua, para quem vai ser professor de inglês, professor de italiano, professor de japonês, são necessárias as duas coisas. A pessoa precisa do aspecto prático de aprender a falar essa língua, a escrever essa língua, a ler e compreender essa língua, mas também entender vários aspectos de como essa língua funciona, de como essa língua mudou ao longo da história, de como os mecanismos dessa língua são diferentes dos mecanismos da sua própria língua. Então, um professor precisa do conhecimento prático e do conhecimento descritivo explicativo, do conhecimento científico. Notem que existem várias outras áreas, vários outros estudos que também lidam com a linguagem, mas também não são científicos. Existe uma coisa chamada retórica, que muitas vezes pode ser mal compreendida porque hoje em dia nós utilizamos o termo retórica muitas vezes para dar outros sentidos, para dizer que um discurso não é legítimo, etc. Mas a retórica, como uma área do conhecimento, é um conjunto de técnicas, de descrições de técnicas e de treinamento de pessoas para falar de modo mais eficiente para o objetivo de convencer as pessoas. Então, em situações em que coisas são decididas por meio de debate e voto de determinadas pessoas, é necessário, então, convencer essas pessoas. E, às vezes, alguém pode estar correto, pode estar certo, pode ter a melhor proposta, a melhor ideia, pode ter o conhecimento mais útil e adequado para resolver uma situação, mas não
conseguir convencer os demais. Então, a retórica, por exemplo, é uma área de estudos que vai treinar as pessoas para fazer isso. Então, seja para apresentar-se melhor num tribunal e aumentar as suas chances de convencer o júri, seja para se apresentar numa reunião pública, como no parlamento ou numa assembleia local, para convencer os demais daquilo que você está propondo. Esse também é um objetivo prático. Então, a linguística vai se diferenciar de tudo isso porque o objetivo da linguística, ao estudar as línguas, é um objetivo primeiramente descritivo. Nós queremos descrever o que está acontecendo com as línguas, como elas são, como elas se comportam, e depois queremos também explicar esse comportamento, explicar essas características que as línguas possuem. Isso separa a linguística de outras áreas do conhecimento, como o aprendizado de línguas, a retórica, a filologia, etc. Embora, é claro, que todas essas áreas possam conversar entre si e se ajudar mutuamente. Nesse vídeo nós ficamos por aqui. Se gostou, curta, comente e compartilhe. Inscreva-se no canal e considere tornar-se membro. Nós também temos uma newsletter lá no Substack sobre linguística, gramática e ensino, chamada Carta Linguística. Eu agradeço a todos os membros do canal. Até a próxima e Deus abençoe vocês.